E aí galera, aqui quem fala é o Batman Antônio Animes. E hoje eu vou trazer um resumão aí de um anime onde o herói queria matar o Rei Demônio, mas chegando lá, ele percebeu que o Rei Demônio não era algo que precisava ser morto não, era um bagulhinho bem legal. No início desse anime, vemos que nesse mundo de fantasia, uma guerra muito louca entre demônios e humanos está acontecendo. Há 15 anos, os humanos entraram no mundo dos demônios pelo chamado Portão e tomaram aí algumas posições estratégicas. A guerra causou muito sofrimento ao povo. E no meio dessa confusão, um herói e mais 3 companheiros se destacaram pelo seu rápido avanço para derrotar os demônios. No entanto, o herói, insatisfeito com a demora para avançar nas terras dos demônios, largou seus companheiros e avançou sozinho em direção ao castelo do Rei Demônio. Já dentro do castelo, o herói estranha não encontrar mais ninguém e busca o seu arqui-inimigo para o eliminar. Ao chegar na sala principal, ele pega sua espada e corre na direção do que se vê por ali, mirando em um ataque perfeito. Mas quando o Rei Demônio se vira, o nosso protagonista percebe que ele na verdade é uma mulher, e ao ver o seu rosto e outras coisas aí, ele cessa o ataque. Nesse momento, o herói estranha o fato do Rei Demônio ser uma mulher, mas a mulher o prova quem ela realmente é ao mostrar uma certa marca no meio dos seus balões infláveis. Então o herói a desafia novamente, mas a mulher simplesmente diz que estava o esperando ansiosamente há muito tempo. Sem entender nada, o nosso protagonista argumenta que diversas nações foram destruídas por conta dela, e também fala várias outras coisas horríveis que aconteceram teoricamente por conta dela. Em resposta, ela diz que na verdade a culpa da guerra foi dos próprios humanos. Dito isso, a rainha explica que tudo o que os políticos humanos fizeram foi colocar a culpa de tudo nos demônios, decidindo aí quem seriam os ruins da história. Ela abaixa a espada do herói sem demonstrar um pingo de medo, e dizendo que o ama, ela tenta explicar as vantagens que a guerra dá para alguns humanos. Nesse momento, o herói fica revoltado com a descoberta, mas ele não muda de opinião sobre a rainha tão facilmente. Já a rainha aí o acolhendo em seu castelo, oferece até mesmo um chazinho para o nosso herói, e ao usar uma espécie de lanterna, ela os teleporta para um baile. Ela explica que é por conta da guerra que os ricos conseguem sustentar suas festas fartas como aquela, mas como o herói é cabeça dura, ele continua sem aceitar a verdade e o fato de existirem em humanos maus. Então a rainha os teleporta para um belo lago em uma floresta, e esse é um lugar com o qual a rainha sempre sonha. Nesse momento ela diz que sempre quis ver o que havia além de uma montanha, fazendo uma alusão ao mundo em que não existia mais a guerra, e aproximando seus corações, ela propõe novamente que o nosso herói se junte a ela para dar um fim àquela guerra. E como o cara estava recusando, ela propõe entregar a si mesma para o herói, em troca dele se entregar para ela também, fazendo aí uma declaração de amor por ele. Com isso, o nosso protagonista finalmente cede e resolve acreditar no que o Rei Demônio tem a dizer, selando assim um contrato com ela. Feito isso, a moça que lidera o reino dos demônios tenta o abraçar, mas ela acaba sem querer ativando a lanterna novamente, e dessa vez eles são teleportados para a mesma sala em que eles estavam. Só que alguns minutos atrás, nisso o herói vê uma cena muito vergonhosa, que é basicamente o próprio Rei Demônio aí abraçando um travesseiro enquanto imaginava que aquilo era o herói. E após esse momento de vergonha, o Rei Demônio simplesmente retira os seus chifres, demonstrando para o nosso herói que eles são apenas um acessório. Feito isso, eles partem em uma jornada rumo à mudança desse mundo caótico, e chegando pelo portão, que é um local de teleporte entre os dois mundos, e em meio à neve, eles se movem para uma pequena vila rural, e é exatamente lá onde a rainha pretende se alojar com o nosso herói. Eles vão até uma grande mansão na pequena vila, e são recebidos por uma mulher, a governanta, que é uma espécie de empregada-chefe. A mulher os parabeniza pelo seu casamento, que logo o herói contesta, dizendo que não teve casório nenhum. Contudo, ao ouvir a explicação que a rainha dá sobre o contrato dos dois, a governanta chega à conclusão de que é a mesma coisa que um casamento. Logo em seguida aí, o Rei Demônio explica que essa governanta é a sua serviçal e seu braço direito, e que ela arranjou as coisas com o ancião da vila para que eles pudessem se manter ali. No dia seguinte, a nossa Demonete mostra seus conhecimentos de agricultura ao explicar como a colheita deve ser feita ali, visando a prosperidade da vila e o fim da fome. Já durante a noite, ela e o herói se aquecem na lareira, e a nossa rainha aí pede que ele descanse em seu colo para se aliviar. O nosso protagonista, que não é bobo nem nada, aceita, e ali um clima começa a rolar. Quando eles estavam quase se beijando, um cavalo faz um barulho no estábulo ali perto, e eles interrompem aí o beijão para ver o que é. Lá no estábulo, eles encontram duas garotas, uma mais velha e uma mais nova, e logo concluem que elas são fugitivas. Inicialmente, a empregada-chefe pensa que elas são escravas, o que faz o herói ficar revoltado com a existência de uma coisa dessas. Porém, a rainha contesta, explicando que elas na verdade são servas, ou seja, elas vivem com uma família em troca da mão de obra delas. Mesma coisa que escravo, né? Tem muitas opções. A rainha e a governanta resolvem entregar essas garotas de volta aos seus donos, mas o herói não aceita, e por conta disso, eles deixam tudo para ser resolvido no dia seguinte, oferecendo nesse dia para as garotas um banho e roupas novas. E depois que elas enchem a barriga, as duas servas imploram para que elas não sejam denunciadas, mas a governanta não parece concordar muito com isso. O herói tenta intervir, mas a rainha demônio não deixa. E depois que as garotas imploram aí para que eles deem um job para elas, elas acabam aí sendo aceitas pela governanta. Alguns dias depois, a criança mais nova sai para caçar com o herói, e ao pararem para fazer um piquenique, ela explica que está aprendendo a ler e a fazer outros conteúdos básicos aí com a própria rainha demônio. E além de a educar, a rainha dos demônios, ou o Rei Demônio, ainda educa alguns outros humanos sobre como acabar com a guerra, e também ensina outras coisas que podem levar a humanidade a prosperar. Assim, o tempo passa, e 3 meses depois que o herói e a rainha demônio
começaram a morar ali, os moradores já os agradecem pela moral que eles têm dado com os serviços de agricultura. Então a rainha propõe que eles façam uma festa com os alimentos restantes da colheita. Ela e o nosso herói acabam tendo que ir em um convento em uma cidade próxima, onde são recebidos pelas freiras. É então que eles descobrem que a Madre Superior, que no caso é a freira mais importante ali, é ninguém menos que um ex-membro do grupo do herói, a famosa Cavaleira. Ao ver o herói, ela dá um tapa na cara dele, dizendo que estava preocupada com o seu sumiço repentino. Logo em seguida, ela pergunta quem é a mulher que está com ele. Em resposta, a Rainha Demônio conta uma história que ela inventou para um caso assim. E durante essa conversa aí, a própria Cavaleira explica o que aconteceu com os outros membros da equipe do herói, como a feiticeira, que também havia partido para o reino dos demônios depois que o nosso protagonista foi para lá. Ao ouvir isso, o herói fica preocupado com a vida da sua ex-companheira que manja das magias, mas ao se lembrar de suas habilidades com feitiço, ele esquece aí essas preocupações. Depois disso, a Rainha Demônio oferece batatas para a Cavaleira, e quando ela sente um cheiro vindo da porta, ela percebe que as outras freiras prepararam um cozidão, e quando a Cavaleira prova isso, ela fica admirada com o sabor, afinal de contas a batata é muito bom. Logo em seguida, ela recebe uma proposta da rainha de ajudar com a divulgação do produto, que no caso é a batata, e a Cavaleira aceita imediatamente. No fim, a Cavaleira propõe morar na mansão com eles, o que o herói tenta negar, se lembrando aí que essa Cavaleira tem uma certa vontade de pegar ele, por assim dizer. No entanto, mesmo a Rainha Demônio percebendo isso, ela permite, mesmo demonstrando um claro incômodo com a ideia de ter uma outra mulher em sua casa, convivendo aí com o seu amado herói. Na volta para casa, a rainha estava imaginando aí que a Cavaleira era a ex do nosso herói, mas o nosso protagonista diz que não é nada disso, só que tipo, ele não demonstra muita confiança nessa afirmação e não. Então, mudando de assunto, a rainha fala que está tendo problemas com a Aliança Econômica dos Mercadores Livres e Cidades Independentes, que no caso é uma organização política de comerciantes. Ela ainda diz que nesses 2 últimos meses, ela esteve trabalhando trancada em seu quarto, inventando coisas que levariam o mundo a progredir. Assim, ela criou e também comercializou alguns produtos, como a bússola. Tudo isso enquanto ela se intitulava como a Mestra Carmesim para os comerciantes da aliança. De volta à vila, as empregadas continuam recebendo presentes e elogio dos moradores locais, afinal de contas, todos estão muito satisfeitos com a presença deles ali. E já de noite, a rainha pega o nosso protagonista arrumando suas malas em seu quarto. Nisso, a rainha o leva para um outro cômodo, onde ela o apresenta uma armadura negra, e o passa a tarefa de ir ao mundo dos demônios colocar as coisas em ordem, já que aquele mundo estava ficando completamente desregrado na ausência dela. E como a governanta botou algumas ideias estranhas na cabeça da rainha alguns dias atrás, ela resolveu tomar uma certa iniciativa aí para se aproximar fisicamente do herói. No entanto, ela acabou ganhando apenas um beijo na testa. E depois de fazer isso, o nosso protagonista já foge usando seu teleporte. Pode xingar ele, eu sei que você quer xingar. Um tempo depois, no episódio 4, a rainha demônio é bem vestida pela governanta para se encontrar com o jovem mercador da aliança que recebeu a sua bússola. Agora, a Cavaleira já se mudou para a mansão da rainha e do herói e está treinando um certo pessoal com as suas habilidades de espada. O jovem mercador chega na mansão para o encontro com a rainha, e ela obviamente já apresenta os seus milhos, propondo-os comercializar com ele. No entanto, para fazer isso, ela pede que a guerra com o mundo dos demônios seja evitada, o que deixa o jovem mercador com o pé atrás. Mas a rainha consegue convencer o jovem mercador a assinar o contrato com ela, e o cara ficou tão admirado com a vontade e a qualidade da negociação que ela teve com ele, que ele até mesmo pediu a mão dela em casamento. E bem longe dali, as batatas das terras em que a rainha está trabalhando estão dando o que falar, e a rainha acaba recebendo uma verdadeira papelada com a qual ela tem que trabalhar. Agora, já se passaram 6 meses desde que o herói saiu para resolver as coisas no mundo dos demônios, e a rainha já está demonstrando para a governanta e a sua preocupação em não poder rever o seu amado herói. A governanta, ao sair dali, se encontra com o herói, que está escondido em um canto da mansão. Ela pergunta o porquê ele está se escondendo da rainha demônio, e o nosso protagonista revela que a rainha não precisa dele no momento, e ao demonstrar o quanto ele se importa com a Amao, ele acaba tocando o coração da governanta, que até mesmo lhe dá alguns conselhos sobre sua mestra. Enquanto isso, os homens que treinavam com a Cavaleira demonstram estar bastante animados para participar aí de uma guerra. Guerra essa que parece que vai entrar em um ponto crucial. Já no início do episódio 5, vemos que o jovem mercador de antes está bem pensativo sobre a necessidade da guerra continuar. E num bar no País dos Demônios, o nosso protagonista acabou salvando uma garota demônio que estava sendo abusada. Nesse ritmo, os preparativos da guerra continuam, e o nosso protagonista conversa com a garota sobre a continuidade da guerra. Em resposta, a garota pergunta o porquê de um herói tê-la ajudado. Então, o nosso protagonista explica que a sua posição é neutra, e o seu desejo mais forte é o de encerrar essa guerra sem sentido. E no meio de toda essa guerra, os humanos que estavam indo atacar o País dos Demônios acabam sendo dizimados por alguns krakens no mar, e o grande conselho da guerra acaba discutindo esse ocorrido. Enquanto isso, na mansão, a nossa rei demônio acabou revelando a sua identidade aí para a Cavaleira. No entanto, a Cavaleira explica que o herói já havia contado isso para ela. Agora, em frente ao rei demônio, a Cavaleira a perdoa e a aceita como uma companheira de ideias. Então, as duas resolvem se tornar amigas, mas não desistem de tentar conquistar o sortudo do herói. Agora, um ano se passou desde que o herói não apareceu mais para a rainha demônio, e quando ele surge repentinamente na frente dela, ele já leva logo um jab. No fim, ele explica os resultados de sua missão e a rainha o entende. Depois disso, o herói manda aquela cantada básica, e os dois ficam dançando ali na mansão com as luzes todas desligadas. Terminada essa reconciliação, o nosso protagonista parte de volta para o País dos Demônios, pois quem não trabalha não lucra. Agora, no episódio 6, e com outra passagem de tempo,
A empregada mais velha, que no caso é uma daquelas duas servas que foram aceitas, pergunta para a rainha o que a guerra significa. E a rainha manda uma resposta bem técnica, dizendo que a guerra só existe pela ganância, e explica tudo bem direitinho, assim como todas as respostas que ela dá. Enquanto isso, o herói continuava cumprindo suas obrigações, ficando até mesmo conhecido como Cavaleiro Fantasma entre aqueles a quem ele ataca. De volta à Rainha Demônio, ela se encontra num quartel-general com um velho arqueiro, que fazia parte da equipe do herói. Nesse momento, o velho arqueiro a para ali mesmo, e quando ela pensa que ele sentiu a sua aura demoníaca, ele revela que só ficou enfeitiçada pelo seu par de balões infláveis. E por conta disso, o velho arqueiro recebe logo da cavaleira uma jarrada na cabeça. Agora, ela ajudará em uma batalha para retomar uma ilha que abrirá as possibilidades de comércio com os países do sul, tornando-os aí independentes das nações centrais. A batalha começa, e os humanos lutam contra um povo gigante e um exército de demônios. Os humanos os derrotam e preparam um cerco ao castelo central, onde um grande e perigoso demônio os espera. E depois de discutirem muitas estratégias de guerra, o herói aparece e se junta à rainha e à cavaleira. É aí que a cavaleira mostra suas habilidades de combate, enfrentando o demônio líder, e com um golpe certeiro, ela o derrota e todos comemoram. No fim, o herói conforta a rainha, que ficou um pouco triste por ter que enfrentar o seu próprio povo. No entanto, mesmo assim ainda rola comemoração, e é aí que o velho arqueiro se encontra com o herói, e eles conversam e se lembram dos seus antigos momentos juntos. Depois disso, no episódio 7, o herói, a rainha demônio e a cavaleira passam um dia juntos. Nesse dia, a cavaleira treina um pouco com o herói, que logo percebe que ela melhorou suas habilidades de combate, e depois, ao tomar banho, ela tira a roupa na frente do herói sem se importar com nada. Logo em seguida, eles curtem um pouco e discutem sobre a guerra. No entanto, a cavaleira quer discutir assuntos mais românticos, como quem vai ser a esposa dele e quem vai ser a amante. Depois disso, vemos o herói provando em uma Fanta laranja que a empregada pequena criou, e a rainha demônio do nada brota para arrumar o cabelo dele. Tempos depois, no mundo dos demônios, vemos o herói parando para comer algumas coxas, quando do nada ele é encontrado pela princesa dragão, e age com bastante intimidade com ele. Enquanto isso, um terremoto acontece nas terras da rainha demônio, e ela nota que é o segundo só naquele mês. Algum tempo depois, vemos a rainha demônio aí com o herói e a empregada partindo para o país do ferro, onde eles recebem uma espécie de protótipo que a rainha encomendou, que é nada menos que uma prensa para fazer milhares de papéis escritos em um mesmo dia. Durante a noite, de volta à mansão, vemos a cavaleira andando pelos corredores escuros, segurando uma bebida, aparentemente para entregar ao herói. Nisso, ela se depara com a rainha demônio entrando no quarto do nosso protagonista. Nesse momento, a cavaleira mostra para a rainha que o herói recebeu uma mensagem amorosa da princesa dragão, e ela pretendia resolver o problema entrando no quarto dele. E depois que elas discutem um pouco, a governanta surge e resolve a situação trancando as duas no quarto do herói, com ele dormindo aí. Juntas, elas tentam decidir como dormiriam ali, e no fim, as duas acabam juntas na cama com o cara. E depois de jogar um pouco de conversa fiada fora, a rainha revela para os dois que ela planeja ir ao mundo dos demônios de novo, e explica que por conta da sua ausência, o país está dividido, e a maioria dos demônios pretendem invadir o mundo humano, e ela precisa resolver aquele problema reafirmando a sua autoridade. Depois de alguns dias, a rainha parte junto com sua governanta, deixando algumas informações necessárias com a empregada mais velha, assim como um anel. Alguns dias depois, a rainha recebe um jovem mercador na mansão novamente. No entanto, o jovem suspeita da sua identidade, pedindo aí para que a verdadeira mestra Carmesim apareça. O herói então chega e fala que o homem já havia descoberto tudo. Então ela revela que ela, na verdade, é a empregada mais velha, agindo no lugar da mestra Carmesim. E isso só foi possível graças ao poder do anel mágico que a mesma tinha deixado para esse tipo de situação ser resolvida. Então, nesse momento, o herói e o comerciante se reúnem e eles se lembram que já haviam se encontrado uma certa vez no passado. O nosso protagonista fala então que ele tinha feito um trato com o homem, que era basicamente o seguinte: quando o herói voltasse da guerra, ele seria levado para um banquete cheio de mulheres, com os balões infláveis grandes, para ser mais específico. E depois de se lembrarem disso, o próprio herói teleporta o jovem mercador para um local muito bonito, cheio de auroras boreais no céu e tal, e revela que ali é simplesmente o mundo dos demônios. O herói fala então que a mestra Carmesim é ninguém menos que uma mulher do mundo dos demônios, e em seguida leva o jovem mercador para a cidade do Portão, que é uma espécie de território neutro da guerra, e o único local onde os humanos e os demônios convivem. Ali eles vão para um banquete cheio de mulheres com os balões infláveis grandes, juntos aí com a princesa dragão que apareceu ali do nada. Enquanto isso, a rainha demônio, em algum lugar daquele mundo, se encontra com a feiticeira que fazia parte da equipe do nosso protagonista, que agora tem aí uma equipe com outras garotas. E lá, a rainha demônio deixa mais instruções secretas. E de volta ao banquete que o herói e o jovem mercador estavam apreciando, o nosso protagonista propõe vender aquela cidade inteira ao comerciante. E em troca, ele só queria que o jovem mercador utilizasse essa cidade aí para alguma coisa que faria o mundo prosperar e que descontinuasse a guerra. Já a rainha chega na cripta dos demônios, vemos que ela pretende renovar aí o seu selo demoníaco, entrando em um tipo de portão misterioso. E agora que ela está trancada lá, vemos a governanta lembrando que ela prometeu que mataria a rainha caso ela não voltasse mais como ela mesma. Assim, mais um tempo se passa e no mundo humano, vemos que a cavaleira resolveu se oferecer por inteira ao nosso protagonista e até mesmo jura lutar sempre por ele. E honrando o seu desejo, o nosso protagonista a nomeia como a sua cavaleira oficial. Mas é quando de repente um grupo chega à mansão. Eles entregam uma mensagem que dizia basicamente que as batatas que eram cultivadas ali nesse território eram batatas amaldiçoadas, e por conta disso a mestra Carmesim era uma herege e ela deveria se entregar à igreja. No entanto, a rainha demônio estava fora e ela não voltaria aí em pelo menos
menos 2 meses, o que faz aí o nosso protagonista ter que criar um plano para lidar com isso. O plano consistia em fazer a empregada mais velha se entregar fingindo ser a rainha com o anel, e quando ela fosse ser executada, o herói simplesmente a salvaria. Vemos então que o que está se desenhando ali era uma terceira cruzada, planejada pelas nações centrais para reviver a influência da igreja que já estava decadente. Assim, vemos que o plano do herói já foi colocado em prática, e as pessoas já se reuniram para pedir que a mestra Carmesim não fosse presa pelas forças da Inquisição. Então, como planejado, o herói e a cavaleira deixam a empregada mais velha, e quando ela estava sozinha ali, ela chora desesperadamente. Na hora que a prisão estava sendo realizada, o mensageiro foi dando um discurso dizendo os atos hereges que ela cometeu, enquanto os guardas iam dando chicotadas nas costas da empregada, que ainda estava disfarçada de rainha demônio. O sangue da empregada escorre e ela é chutada pelos soldados. Nesse momento, o próprio Rei do Inverno, que está do lado dos nossos personagens principais, afinal de contas a batata foi top pra ele, tudo graças aí à mestra Carmesim, o cara basicamente quase se descontrola, sendo segurado só pelo velho arqueiro. A empregada então faz um discurso contando a sua história para a multidão e dizendo ser uma humana. Isso toca a todos, e na hora que o mensageiro pede que as pessoas a apedrejem, elas se recusam, jogando pedras nos próprios representantes da Inquisição. O mensageiro então, desesperado, pedem para que os guardas matem a mulher, mas quando a sua cabeça ia ser cortada, o próprio Rei do Inverno impede. O rei então confronta os responsáveis por aquilo e declara publicamente a proteção da mestra Carmesim, enquanto a cavaleira, usando as suas prerrogativas de madre superior do convento, declara a mestra Carmesim aí como uma santa. No fim, os representantes da Inquisição são mandados embora e saem dali dizendo que vão relatar tudo para o Conselho Central. Já no episódio 10, por conta do ocorrido, todos lá se preocupam, pois eles sabem que arrumaram uma briga feia com as nações centrais. No entanto, o discurso da rainha fake fez sucesso entre o povo, e os nobres dali, como o Rei do Inverno, percebem que seria favorável até mesmo libertar todos os servos e comprar essa briga aí com as nações centrais, já que eles são em um território importante por serem a porta de entrada para o mundo dos demônios. No meio da discussão sobre o papel da religião naquele mundo, que no caso é o de manter as pessoas dominadas, a empregada mais nova chega com 2 tortas, o que faz o nosso herói pensar em uma forma de resolver essa situação. Então, por ideia do herói, a igreja se divide em 2 e ao mesmo tempo, diversos papéis informando sobre a libertação dos servos são espalhados por todo o país, o que só foi possível aí graças à ideia da rainha de criar uma máquina de impressão de papéis antes. Por conta da confusão causada, os países do continente central, que não sofriam das mesmas desgraças do país do sul, já que os países do sul estavam em contato direto com os ataques dos demônios, resolveram fazer sanções aos países do sul com o objetivo de destruir a economia do sul. O que acontece após isso é uma inflação do preço do trigo em todos os países, o que acaba sendo resolvido depois de muitas reviravoltas pelo jovem mercador e a aliança dos comerciantes, que conseguem dar um jeito nisso com ideias econômicas, com a criação de uma tarifa aí para a entrada de outros produtos nos países do sul. E no meio dessa confusão, a princesa dragão, que é do mundo dos demônios, se encontra com o jovem mercador e tenta negociar com ele o comércio de sal com o mundo dos demônios. Em seguida, vemos que a rainha demônio ainda está no porão da cripta. Nisso, vemos um pouco de sua história. Ela, no passado, há 15 anos atrás, estava falando com a governanta sobre a existência do herói e que ele seria uma pessoa muito importante no futuro, e por isso ela iria ficar esperando a vinda dele para poder mudar o mundo. De volta ao mundo humano, o herói é avisado que uma guerra entre os países centrais com os países do sul irá acontecer. Tudo isso por conta daquela treta de antes, que os caras basicamente não deixaram matar a mestra Carmesim e ainda consideraram ela uma santa. E por conta disso tudo, o nosso protagonista ficou um pouco perdido aí, afinal de contas, isso não era o plano original da rainha demônio, mas foi o que aconteceu enquanto ela estava em off. Quem mandou se deslogar do servidor? Sem saber muito o que fazer, o nosso protagonista pergunta a todos aí se é possível atrasar o início da guerra. E o Rei do Inverno fala que é possível se eles evitarem os combates diretos até que o inverno chegue e a neve se aperte. Quando a neve chegar, os invasores vão recuar, não tem como lutar com a neve caindo. Por conta da guerra aí que está por vir, o jovem mercador resolve comprar todo o trigo que ele puder. Nisso, uma notícia chega para o jovem mercador, informando que a igreja defendeu a criação de uma nova moeda corrente e proibiu o uso da moeda antiga, o que é basicamente uma medida para fazer a igreja lucrar mais todo ano e se proteger dos problemas econômicos que estão por vir. Contudo, mesmo com essas coisas acontecendo, os planos da rainha demônio continuam dando certo, sinal de que ela planejou tudo muito bem. E por conta disso, o pessoal do continente central resolveram atacar aí o país do ferro, onde eles acham aí que a mestra Carmesim está. O herói sai para lutar um pouquinho, mas ele acaba encontrando a feiticeira no caminho. Enquanto isso, do outro lado da tela, vemos que a rainha demônio finalmente saiu do porão, mas ela ficou corrompida, e a governanta já foi lá cumprir a sua função, que é basicamente aparar. A governanta enfrenta destemidamente, mas logo tem um braço arrancado, e de volta ao mundo dos humanos, a feiticeira avisa ao herói que a rainha precisa dele, e diz que ele deve destruir o portal que liga os dois mundos, ficando em seu lugar para cuidar das tropas invasoras. Longe dali, o jovem mercador resolve começar o comércio com o reino dos demônios. Afinal de contas, isso vai ajudar a manter um sistema de 2 moedas para controlar a economia. Voltamos então à feiticeira, que usa uma magia muito poderosa para teleportar todas as tropas demoníacas que estavam se aproximando de uma vez. Tudo isso enquanto o herói estava lá destruindo o portão entre os dois mundos sozinho, de acordo com a feiticeira pediu para ele fazer. Depois disso, seguindo as instruções da feiticeira, o nosso herói chega ao mundo dos demônios voando, e ele logo descobre que esse mundo fica na verdade embaixo do mundo dos humanos.
A feiticeira também o disse como chegar a Rainha Demônio, que ainda estava lá atacando a governanta. Logo que o herói chega ao local, ele é alertado pela governanta da situação, e pela primeira vez ele entra em um combate real com a rainha. Ela o golpeia impiedosamente com a sua foice, tudo isso porque ela está possuída pelos espíritos malignos dos antigos reis. E no episódio final vemos a feiticeira aí se reunindo com os políticos e alguns parceiros do herói e os avisando da situação dele, além de também repassar as ordens que a Rainha Demônio havia dado para ela antes. A feiticeira fala então para todos que a rainha pediu que eles inventassem uma vacina para acabar com a varíola que assolava o povo, e que eles cobrassem uma moeda de ouro de cada cidadão pelo tratamento, o que resolveria aí todos os seus problemas econômicos. Ela ainda diz que a Rainha Demônio a mandou dizer para todos que ela na verdade é um demônio, mas parece que ninguém ali levou a sério essa última parte. A batalha final estava a ponto de começar, e um dos inimigos alcança o local onde as duas empregadas estavam manuseando uma prensa para imprimir papéis e informar a população. Enquanto isso, no mundo dos demônios, o herói enfrenta a Rainha Demônio argumentando contra ela, e no fim, ele a abraça e pede que ela acorde. E isso acaba sendo o suficiente para conseguir remover os espíritos malignos dos antigos reis demônios de dentro dela. E de volta à cidade, a empregada mais velha enfrenta o inimigo e para que a sua irmã não seja levada por ele. E na hora que ela seria morta pela espada, ela é salva por um soldado. E no meio dessa confusão toda, de vai pra lá e vai pra cá, voltamos ao mundo dos demônios. E lá a governanta que teve seu braço cortado, acabou tendo seu braço curado. E a rainha aí agora recebe informações aí sobre os acontecimentos no mundo humano. Já na floresta, a estratégia da cavaleira é fazer os cavaleiros das tropas inimigas adoecerem, os impedindo de atacar enquanto ela lidera um contra-ataque. Na cidade, o soldado que protegia as empregadas consegue derrubar o inimigo que estava atacando elas do alto de um prédio onde eles estavam, mas o soldado acaba caindo com ele no processo. A batalha na floresta continua, e com uma boa noção do ambiente, a cavaleira e seus parceiros se dividem, confundindo os inimigos. De volta ao prédio, o soldado consegue se safar da queda, e só o inimigo acabou indo de base. E de volta à floresta, a cavaleira depois de um ataque se reagrupa, e quando ela começa a planejar um outro ataque, a neve começa a cair. E a neve, como planejado, faz as tropas invasoras recuarem. É-nos mostrado então que a alta elite do mundo dos demônios está na realidade em conluio com a igreja para manter a sua posição aí de líder. Por isso a igreja manteve aí os seus planos da terceira cruzada. Enquanto isso, a rainha dos demônios estava sendo recebida pelo seu povo e sendo aclamada por eles. E em frente ao seu povo, ela revela para todos a existência do Cavaleiro Negro. No caso, é o disfarce do herói. Para chamar a atenção, ele mostra alguns golpes para o povo. Porém, ao ser ignorado, ele devasta uma montanha inteira e isso deixa todos os demônios animados. A rainha então pede que seja convocada uma grande reunião das raças dos demônios. Mas essa notícia faz com que os demônios fiquem com ainda mais vontade de ir para a guerra. Todos estavam pensando que a rainha demônio iria propor uma aniquilação completa ao mundo dos humanos, e por conta disso, ela não consegue mais se comunicar com o público. Então, nesse dia, a rainha e o herói só demonstram o seu pacto para todos. E de volta à mansão, as estratégias continuam, ainda tendo muito o que ser feito. Agora temos os planos do jovem mercador, que parecem ser muito promissores. Já a cavaleira aí batendo um papo com a rainha demônio, acaba falando que deu para o herói, e a rainha entende isso errado. Mas quando a cavaleira percebe aí o que ela falou, uma parada que pode ser entendida de um jeito meio ruim, ela se corrige, dizendo que só deu a sua espada para ele, não seu corpo. No fim, elas demonstram mais uma vez a sua amizade, declarando de novo a rivalidade em torno de quem irá conquistar verdadeiramente o herói. Assim, a história termina com um embate entre todos os personagens principais que vivem na mansão, e a rainha e a cavaleira discutindo mais uma vez sobre quem vai pegar a espada do cara. Tudo isso enquanto as duas pressionam o herói aí no meio do peito dela. Depois disso, a rainha vai conversar com a governanta em seu quarto sobre tudo que aconteceu até então. E de todas as histórias que a rainha demônio ouviu, a que mais surpreendeu ela foi a atuação e o discurso que a empregada mais velha fez enquanto fingia ser a rainha demônio. Por fim, ela fala que ama muito aquele mundo. E assim essa história se enterra, porque segunda temporada não tem. Te poupei de assistir esse anime até o fim e ver esse embate político todo aí.